Olá, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre derivada de funções. Você aprenderá algumas regras, alguns cuidados e alguns exercícios aplicados na derivação de funções. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão abaixo, ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Derivada de funções. Primeiramente, nós temos que nos recordar, das funções de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Nossa y, ela pode ser uma f de x, uma g de x, z de x, enfim. Vai ter várias nomenclaturas que a gente vai adotar para uma f de x. Quando estamos falando de derivada de funções, a gente está tentando encontrar uma derivada a partir de uma função. Para começo de conversa, a gente tem uma função, f de x, e a gente vai representar a derivada a partir de um y', f' de x, ou dy de x, df de x, por exemplo. Então, a partir de uma função polinomial, nós podemos adotar as nossas primeiras regras. Primeira regra é a seguinte: se f de x é igual a uma constante, c, por exemplo, qualquer número, 1, 2, 3, 4, 50,2, enfim, qualquer número, a sua derivada vai ser igual a zero. Ou seja, se eu tiver um exemplo, f de x igual a 5, qual vai ser a derivada da f de x? Vai ser zero. Por quê? Porque 5 é uma constante. Agora, se eu tenho uma soma de funções, por exemplo, f de x mais uma g de x, e quero calcular a derivada dessa soma, ou seja, d de x de f de x mais g de x, eu faço a derivada de cada função independente e somo essas derivadas, ou seja, a derivada em relação a x de f de x mais g de x é igual a derivada em relação a x de f de x mais a derivada em relação a x de g de x. Ou, em termos de outra nomenclatura, ficaria f de x mais g de x' é igual a f' de x mais g' de x. E a subtração de duas funções, ou seja, uma f de x menos uma g de x' é igual a f' de x menos g' de x. Tanto para a soma quanto para a subtração, nós podemos fazer a derivada de cada função independente e somar as suas derivadas, ou subtrair. Agora, se eu tiver a derivada em relação a x de uma f de x vezes uma constante, nós podemos colocar essa constante para fora da derivada e fazer somente a derivada da função. Ou seja, c vezes f de x' é igual a constante vezes a derivada dessa função. Outra regra que nós temos é o seguinte: se a nossa função ela for uma função polinomial de grau n, por exemplo, f de x é igual a x na n, a nossa derivada vai se dar da seguinte maneira: n vezes o x na n menos 1. Ou seja, se eu tiver um x na 5, a nossa f' de x na 5 ficará 5 vezes x na 5 menos 1. Essa é uma forma muito simples e muito utilizada no cálculo de derivadas de funções de grau n. Então vamos para alguns exemplos. Se nós tivermos, por exemplo, uma função x na sexta, como ela vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira: o n ele vai cair para frente, então o nosso n é 6, então ficará 6 vezes x na n menos 1, ou seja, 5. Então, a derivada de x na 6 é igual a 6x na 5. Isso aqui, na verdade, é a nossa f' de x. Agora, se eu tiver uma g de x igual a 1 sobre x na 7, então o primeiro que a gente deve fazer é deixar o x elevado na menos 7. Então, a nossa f' de x será menos 7 vezes x na menos 7, que é o n nosso é menos 7, menos 1, então vai ser menos 7 com menos 1, isso vai nos retornar menos 7 vezes x na menos 8. Então, no nosso caso, o n é menos 7, então o nosso menos 7 vai para frente, o menos 7 em cima do x com menos 1 dá o nosso menos 8. Agora, se a gente tiver x é igual a 2 terços, então x é igual a 2 terços, o nosso n é igual a 2 terços. Então, isso aqui vai ficar como f' de x. Aqui em cima, na verdade, é g de x, Cuidem que tem g de x, então aqui seria g de x', seria aquilo ali. Mas aqui, como uma f de x, então f' de x é igual a 2 terços vezes x na 2 terços, que é o nosso n, menos 1.
isso aqui vai dar 2/3 vezes x na menos 1/3. Agora, se eu tiver g de x igual a 80, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Como 80 é uma constante, então toda derivada de uma constante é zero. Então, g' de x é igual a zero. Agora eu tenho que f de x é igual a uma função polinomial, né, que neste caso aí. Então, como que vai se dar a nossa f' de x? Como se trata de subtração e soma, a gente pode fazer cada termo separadamente. Então, a primeira derivada seria, né, x ao cubo linha menos 4x linha mais 6 linha, ou seja, a derivada é x ao cubo menos 4x derivada mais 6 derivada. Então, isso aqui vai dar, nosso n aqui no primeiro caso é 3, então isso aqui vai dar 3 vezes x na 3 menos 1, 2, tá? Então, seria a nossa aqui em cima seria n menos 1, ou seja, 3 menos 1, 2, menos, como o x na 1 tem o termo 1, o 1 vai para frente, vai multiplicar com 4, vai ficar 4 vezes x, como aqui em cima do x tem 1, e o 1 menos 1 da fórmula, da equação lá em cima vai dar zero, então a gente coloca o zero aqui. Mais a derivada de uma constante que é zero. Esse termo a gente sabe que vai dar menos 4, e esse aqui vai ficar então 3x ao quadrado menos 4. Essa aqui é a nossa resposta final. Agora a gente tem um termo que está dividindo embaixo de um outro termo de uma função mais polinomial. A gente não pode fazer, né, igual a gente fazia na soma e na subtração, a derivada da soma de duas funções é a derivada de cada função. A gente não pode aplicar isso nem para o produto e nem para o quociente de duas funções. Então, uma maneira mais fácil de tentar resolver sem aplicar a regra do produto e do quociente é tentar abrir aquele raiz de x embaixo. Então, a gente ficaria o seguinte, x ao quadrado mais 4x mais 5 vezes x. Isso aqui é 1/2. Como eu vou multiplicar em cima, vai ficar menos 1/2. Então, eu vou multiplicar todos os meus termos por x na menos 1/2. Aqui a gente vai pegar 2 menos 1/2, vai dar 3/2. Mais 4x vezes x na menos 1/2. Vai dar, aqui o x tem 1, né? 1 menos 1/2, vai dar 1/2. Mais 4x na 1/2. Mais 5x na menos 1/2. Então, agora, a partir dessa função aqui, a gente consegue calcular a nossa derivada. Então, vamos calcular no passo abaixo. Então, a derivada de x na 3/2 vai dar o quê? Vai dar 3/2 x na 3/2 menos 1, mais 4 vezes, cai o 1/2 para frente, vezes x na 1/2 menos 1, mais 5 vezes menos 1/2, menos 1/2 vai para frente, vezes x na menos 1/2 menos 1. Então, agora é só multiplicar aqui, diminuir, que a gente vai ter o nosso resultado final. E um outro exemplo aqui é raiz de 30, g de x igual a raiz de 30. A derivada, neste caso, vai dar zero. Por quê? Porque raiz de 30 também é uma constante. Por fim, a gente tem que lembrar de duas regras, que é o seguinte, a derivada do produto de duas funções, por exemplo, f de x vezes g de x', é diferente de f' de x vezes g' de x. Isso não existe. Nós devemos aplicar a regra do produto para resolver este equacionamento. E da mesma forma, f de x dividido por g de x, quando a gente quer calcular a derivada desse quociente, é diferente da gente fazer f' de x sobre g' de x. Nós devemos aplicar a regra do quociente. Então, existem equacionamentos corretos para fazer esse procedimento que eu vou mostrar em aulas futuras, tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, deixa seu comentário com dúvida ou sugestão. Um forte abraço, até a próxima, valeu!